nome é Gabriel Parreiras, eu sou egresso da graduação em agronomia aqui da UFJM e vim apresentar o meu seminário Zoom sob orientação da professora doutora Márcia Regina da Costa, intitulado Cultura de Tecidos, Biotecnologia na Propagação e Fitossanidade de Plantas. É muito importante, quando a gente, na grande área da produção vegetal, a gente evidenciar alguns temas de grande relevância, como é o caso da cultura de tecidos, que é um tema muito amplo e que muitas pesquisas são direcionadas para objetivos totalmente diferentes. Eu trouxe um conceito de Santana, em 2018, que ele diz que cultura de tecidos é o nome genérico que se dá para vários procedimentos de cultivo de plantas a partir de células, tecidos e órgãos vegetais em meio nutritivo e condições ascéticas. Olha que interessante. Quando a gente lê um conceito desse, a gente consegue pontuar alguns pontos essenciais para a cultura de tecidos, como, por exemplo, as diferentes fontes dos explantes, que a porção da planta que será retirada para ser introduzida em meio nutritivo é denominada explante. Esse explante pode ser uma única célula ou pode ser uma parte de um tecido, pode ser um meristema, pela cultura de meristemas, que é a forma mais utilizada, pode ser desde a parte aérea, um tecido radicular, a folha. Então, as diferentes fontes desse explante mostram a complexidade dessas técnicas de cultura de tecidos. Sendo que, para diferentes fontes de explantes, além de diferentes espécies, nós temos protocolos de cultura de tecidos diferentes, além do objetivo que você irá utilizar esse tipo de técnica. Então, é muito importante a gente levar em conta esses parâmetros, como a fonte do explante, ou seja, de onde eu retirarei aquele material que será introduzido em meio de cultura e obedecendo, logicamente, os protocolos para a cultura de tecidos desse material. Independente do protocolo, nós temos, de forma geral, que dividir as técnicas de cultura de tecido em 3 partes, de forma geral. Estabelecimento in vitro, multiplicação e enraizamento. Sendo que a diferença entre essas etapas será a composição do meio, ou seja, esse meio ele vai ter concentrações de fito-hormônios diferentes para induzir o processo de cultura de tecidos. Como eu disse, existem diversos objetivos para utilizar esse tipo de técnica, como, por exemplo, a micropropagação, que é o mais usual a nível comercial, que é quando você utiliza a técnica de cultura de tecidos para obtenção de um grande número de mudas a partir desse tipo de biotecnologia. É muito usual para diversas culturas. Por exemplo, na fruticultura, nós temos diversas culturas que você já tem um mercado consolidado de comercialização de mudas micropropagadas. Por exemplo, a banana, o abacaxizeiro. Nós temos também, no caso da olericultura, a batata, que também se utiliza bastante. Então, essas diversas culturas obtidas a partir da micropropagação. Outro objetivo, que normalmente ele vem concomitante à micropropagação, mas algumas vezes de forma separada, é a limpeza clonal, ou seja, você recorre à cultura de tecidos para obter uma plântula livre de algum patógeno. A limpeza clonal é uma técnica essencial, justamente porque, como que é a metodologia para isso? A partir da cultura de meristemas, você consegue limpar aquele material de um patógeno, justamente porque o meristema é um tecido, principalmente os ápices caulinares, pensando assim, é um tecido que ainda está em formação. Ou seja, por ele ainda estar em formação, ele ainda tem
digamos, uma vascularização deficitária, ou seja, ele ainda não desenvolveu inteiramente os seus vasos condutores. Por isso que a maioria dos patógenos ainda não atingiu esta região da planta, por conta disso, porque o meristema ainda é um tecido não maduro. Outra forma muito interessante da gente trabalhar com cultura de tecidos é a conservação de germoplasma. Por exemplo, vamos pensar em uma espécie que seja arbórea e perene. Vamos fazer um germoplasma dessa espécie, para conservação dessa espécie. Imagina a área que demanda você fazer um tipo de conservação desse. É uma área realmente enorme. E quando você trabalha com plântulas em cultura de tecido, você vai ter um número de indivíduos muito maior ocupando pouquíssimo espaço, talvez algumas prateleiras. Por exemplo, nessa imagem aí da Embrapa, a gente está vendo um germoplasma de bananeira, por exemplo. E aí, olha um número enorme de indivíduos presentes na imagem em um espaço tão reduzido. Imagina você fazer a nível de campo algum tipo de preservação desse tipo. Outro objetivo que se recorre à cultura de tecidos, que é muito importante a gente pensar, que muitas vezes a gente ignora, assim, muitas vezes a gente não leva em conta, é o processo de transformação genética de plantas. Porque quando a gente estuda, ou quando a gente lê algum artigo, ou quando a gente está aprendendo sobre determinado processo de transformação genética de plantas, seja por agrobactérium, seja por fusão de protoplastos, seja por biobalística, a gente vê aquelas técnicas de forma tão inovadora e não pensa o quão complexo é o processo pós-transformação genética de plantas, que é literalmente regenerar aquele material. Como que você vai regenerar aquele material? Por meio da cultura de tecidos. Porque quando você faz um processo, por exemplo, biobalística, o número de materiais que serão transformados, que você vai ter o seu objetivo concluído, é muito pequeno. É muito pequeno as células que vão conseguir passar por essa transformação, que passarão por essa transformação. Então, a partir daquele conjunto celular que foi modificado, ou até mesmo a partir de uma única célula, é possível. Por meio da indução hormonal, você vai ocasionar uma multiplicação celular que pode gerar a produção de uma planta que, posteriormente, vai ser avaliada conforme os seus caracteres agronômicos. Então, a cultura de tecidos ela está ali, sendo uma parceira justamente do processo de transformação. Nesse esqueminha aqui, nessa imagem, a gente pode observar justamente isso. Primeira etapa ali, você vai ter o processo em si da transformação. Posteriormente, nessa imagem, olha, nós temos uma única célula que foi transformada. A partir disso, essa célula é cultivada in vitro, e esse processo de cultivo in vitro que vai ocasionar a produção de uma planta que será avaliada conforme os seus caracteres agronômicos. Outro fator que é importante, independente do protocolo ou da cultura que você vai estar tratando dentro da cultura de tecidos, ou do objetivo, é o processo de asepsia. As condições são extremamente importantes. Por que a gente tem que tratar dessa forma? Primeiro, que muitas das vezes você vai introduzir in vitro um material que está vindo de campo. Então, a gente tem que pensar na diversidade microbiológica que nós temos em campo, não só de patógenos, mas estou falando micro-organismos em geral. E quando você vai introduzir em meio de cultura, gente, você vai estar dando ali condições perfeitas para o crescimento microbiano. Então, um processo muito importante no estabelecimento in vitro das plântulas é justamente o processo de desinfestação desses meristemas, desses materiais que serão introduzidos.
principalmente os materiais que são oriundos do campo. Então, nós vamos ter que passar por um processo de desinfestação. Normalmente, esse processo de desinfestação é realizado por meio do álcool 70 e do hipoclorito de sódio. Porém, logicamente, como eu disse, existem protocolos para as diferentes culturas e inclusive, para cultivares diferentes. Então, nós temos que sempre estar atentos ao protocolo. E o processo de desinfestação é essencial e primordial para evitar você já iniciar o processo com uma contaminação. Porque todos os potes que serão utilizados, os potes em vidro que serão utilizados, que apresentarem crescimento microbiano no meio, são descartados. Justamente porque, como eu disse, mesmo que você esteja buscando por objetivo micropropagação, você está querendo apenas produção de mudas em larga escala, você está querendo mudas sadias. Então, você vai querer uma muda que expresse seu potencial genético ao máximo e que tenha uma qualidade fitossanitária. Então, todos os potes que tenham contaminações, eles são descartados. Porém, essas contaminações, para serem evitadas durante o processo de multiplicação, durante o processo dos subcultivos em si, nós temos que recorrer a algumas técnicas muito importantes. Por exemplo, as repicagens dos subcultivos são feitas em câmara de fluxo laminar, que é um equipamento de alto custo. Nós temos câmaras desde 5 mil até 10, 20 mil reais. Então, isso também ajuda no processo de encarecimento das mudas micropropagadas. Além de um fator primordial no aumento do custo de mudas oriundas de cultura de tecidos, que é justamente a demanda por profissionais capacitados, porque não é qualquer pessoa que vai ter a habilidade de mexer com o processo de cultura de tecidos, justamente pelas repicagens, justamente pela demanda por condições assépticas. Esse processo faz com que a produção de mudas seja justamente um processo caro. Nessa imagem aqui, onde o laser está apontando, a gente pode observar o processo de crescimento microbiano. Está parecendo com justamente um crescimento que ocorreu de forma desordenada. Foi um acidente. Provavelmente essa plântula ela foi descartada. Nesse esquema, a gente pode observar justamente um resumo, em geral, do processo de cultura de tecidos, mostrando como o explante ele pode ser oriundo de diferentes porções da planta, como o processo de desinfestação é geral, independente do objetivo ou independente da fonte desse explante, onde nós teremos várias metodologias para a regeneração desse tecido, que é muito importante, porque o princípio básico é a totipotência celular, ou seja, células que não se diferiram ainda, que por indução hormonal serão diferenciadas até atingir até se tornar uma planta madura, né? Uma planta que pode ser avaliada a nível de campo, por exemplo. Do que é feito esse meio de cultura? Quando a gente trata de cultura de tecidos, nós temos um pilar central, como eu disse, tem algumas coisas que não mudam diferente da espécie ou do protocolo. De modo geral, existem algumas variações, mas de modo geral, se utiliza o MEMS, que foi proposto em 1962, que ele é um meio para condições nutricionais perfeitas para o crescimento vegetal. O que esse meio tem? Macro, micronutrientes, vitamina, aminoácido. Então, ele vai propiciar condições ali perfeitas para que aquela plântula se desenvolva, para que ela expresse ali suas características. Quando é por meio da propagação convencional, como nessa imagem a gente pode observar, onde são os subcultivos são feitos nesses potes in vitro,
utiliza-se o agar, já que o meio é um meio sólido, como se observa nessa imagem. Também nós utilizamos fontes de carbono, normalmente é a sacarose que utiliza, mas, logicamente, mudando de acordo com o protocolo. Esse pH do meio de cultura também é ajustado após ele ser produzido, justamente para ocasionar uma condição parecida com a condição natural. O pH é ajustado, logicamente, mudando de protocolo para protocolo, mas, de forma geral, por volta de 6,2, que vai dar uma condição natural ali, tecnicamente, para o crescimento da plântula. E o principal do meio de cultura, que são os fito-hormônios, que é a associação entre esses fito-hormônios que faz com que a planta ocorra a diferenciação celular. É essa associação que vai fazer com que ocorra o processo dos subcultivos em si. Seja, dependendo da etapa, seja para enraizamento, seja para multiplicação, são esses fito-hormônios associados que vão ocasionar essa multiplicação celular. Então, nós temos diversos hormônios vegetais, divididos em classes principais. No caso da cultura de tecidos, as auxinas e as citocininas são as mais utilizadas. Por quê? Justamente porque a auxina ela vai ser muito utilizada no processo de estabelecimento in vitro, no processo de enraizamento, ela é primordial nesses processos, e a citocinina ali no processo de multiplicação, principalmente quando a gente está procurando micropropagar uma espécie, a associação entre esses hormônios com uma concentração de citocinina superior vai ser essencial, justamente para você ter um aumento na produção de mudas. E o BAP é a citocinina mais utilizada nesse processo de cultura de tecidos. No caso das auxinas, as auxinas sintéticas, porque a auxina sintetizada de maneira natural, principalmente pela própria planta em si, nós temos o AIA, que é o ácido indolacético, e o ácido indolbutírico. No processo de cultura de tecidos, o ácido naftalenoacético, a maioria dos protocolos utiliza ele. É uma auxina sintética e ela é muito eficaz no processo in vitro. De modo geral, nós temos dois métodos para produção de mudas micropropagadas, para realização de cultura de tecidos. O método convencional, que a gente pode observar onde eu aponto com laser nessas prateleiras, em que os subcultivos são realizados dentro desses potinhos de vidro aqui. Ó. Você tem aqui plântulas. E, de acordo com o protocolo da espécie, após os determinados dias de cultivo, essas plântulas são repicadas em novos potes, fazendo com que você tenha um aumento exponencial da produção de mudas. De plântulas, na realidade. E nós temos esse aqui, que é um método inovador, que se tem muitas pesquisas, principalmente com plantas ornamentais, que as ornamentais, elas ultimamente têm uma dependência com relação à cultura de tecidos muito grande. Existem muitas empresas que produzem mudas micropropagadas de plantas ornamentais. Essa metodologia aqui, que é o BIT, que é o bioreator de imersão temporária. No caso do BIT, o meio de cultura é um meio de cultura líquido, ou seja, como eu já expliquei sobre a composição do meio, neste caso não utiliza-se o agar, é um meio de cultura líquido, porque o agar é um polímero, né, que é feito justamente para solidificar o meio de cultura. Não utiliza-se o agar. E como que é o processo de multiplicação nesse tipo de sistema? E por que ele está sendo tão almejado para as culturas? Justamente por conta do baixo custo. Ele diminui o custo da produção de mudas. E muitas vezes ele se mostra mais eficaz. Por exemplo, para essas duas ornamentais aqui que eu trouxe, por exemplo, a Helicone para o agapanthus, ele se mostrou mais eficaz se comparado ao método tradicional. E por que ele gera mudas de forma mais barata? Por que ele é tão interessante? Justamente porque ele vai demandar, como eu disse, a cultura de tecidos, ela demanda
uma mão de obra muito especializada, que é um dos fatores que encarecem, no caso dos bioreatores, você vai ter uma demanda por mão de obra menor. Por quê? Como eu disse, é imersão temporária, então é que as plântulas elas estão inseridas aqui dentro desses potes, e aí, por exemplo, é estabelecimento in vitro. Então, eu coloco ali meu meio para estabelecimento. E aí, vou trocar de meio, agora vai ser multiplicação. Eu troco o meio de cultura, eu não preciso nem tirar as plântulas daqui de dentro. Então, assim, eu vou demandar uma mão de obra menor, eu vou demandar o que vai fazer com que o processo de produção seja menor. Essa imagem é minha. Eu tirei um estágio que eu fiz durante a graduação no laboratório de biotecnologia da IPAMIG, lá em Nova Porteirinha. Nesse laboratório, eles trabalham com os dois métodos. Então, foi muito interessante para minha experiência ver como que a funcionalidade, ver a questão da aplicabilidade desses dois métodos. Quando a gente trata da cultura de tecidos, muitas vezes a gente só fala coisas boas. Por exemplo, alta taxa de produção de mudas, a limpeza clonal, ou seja, mudas extremamente sadias, né? Porém, nós temos que levar em conta um fator muito importante quando se trata de cultura de tecidos, que é a variação somoclonal. O que é a variação somoclonal? A variação somoclonal, ela é a ocorrência de mutações durante o processo de cultura de tecidos. E como que esse processo ocorre? Esse processo ocorre, como eu disse, a gente cultiva as plântulas in vitro por meio da indução hormonal. Ou seja, a taxa de multiplicação celular ali, a taxa de divisão celular, ela vai ser muito grande. É muito superior ao processo de ocorrência natural. Então, naturalmente, as células têm diversos mecanismos para evitar mutações. Porém, é tão acelerado esse processo de multiplicação que essas mutações podem ocorrer in vitro com maior frequência. E como que se evita a ocorrência dessas mutações? Colocando um limite para o número de replicagens. Porque senão você vai replicar aquele material de forma eterna ali, porém você não vai ter integridade genética. Por exemplo, nesse trabalho de Calvete e colaboradores em 2009, ele colocou um limite de 9 replicagens. Ele trabalhou com vários cultivares de morango, mas ele colocou um limite de 9 replicagens para se manter a integridade genética do material. Porém, os protocolos, por exemplo, o protocolo da Embrapa, somente 4 replicagens. Então, para você ter integridade genética daquele material, você tem que observar isso, a questão do número de subcultivos que você vai fazer. Olha que interessante essa imagem. Essa imagem também eu tirei durante esse estágio que eu fiz na IPAMIG. E a gente pode observar a ocorrência de uma variação somoclonal. Vocês podem observar aqui, onde o laser aponta, a emissão de raízes na parte aérea. Essa planta aqui é uma planta de bananeira, essa plântula. E aí, a gente pensa assim, a variação somoclonal é uma mutação. Ela seria uma ferramenta para o melhoramento, ou seja, uma ferramenta de materiais genéticos diferentes? Sim. Na realidade, é complexo a gente analisar essa situação, porque é o seguinte, a variação somoclonal, na realidade, ela é um problema. É um problema para a cultura de tecidos. Porém, já ocorreu de alguma mutação dessa ser agronomicamente favorável. Por exemplo, na banana, na cultura da banana, nós temos um cultivar que se chama banana pratanã do Gurutuba, que ela foi obtida justamente por meio de uma variação somoclonal. Aí, a gente pode pensar. Porém, é difícil trabalhar com esse tipo de ferramenta destinada para o melhoramento de alguma espécie, por conta que dificilmente essa mutação seja favorável, por exemplo. Na maioria das vezes, olha esse exemplo que eu trouxe, por exemplo, aqui. Dificilmente uma plântula dessa
conseguiria passar por um processo de aclimatação, por exemplo. Eu acho muito interessante quando a gente trabalha principalmente com biotecnologia ou com qualquer tipo de tecnologias que exijam que sejam altamente tecnificadas, eu gosto de contextualizar isso, principalmente com os pequenos produtores. Porque principalmente nós que trabalhamos com pesquisa, eu acho muito importante a gente ver a aplicabilidade, principalmente para pequenas propriedades. E quando a gente trabalha com pequenas propriedades, eu também gosto de contextualizar com a nossa região, a região em que a universidade está situada. E a universidade está situada no Alto Vale de Jequitinhonha, que é uma região que não tem consolidado um grande cunho agrícola. Porém, eu trouxe esses exemplos que contextualizam com a nossa região. Quando a gente fala sobre a produção de alho, é muito interessante a gente salientar alguns pontos. Principalmente, a diferença entre os dois grupos de cultivares, que são as cultivares nobres e seminobres. As nobres são para produtores mais tecnificados, normalmente grandes produtores, porque ela exige vernalização, elas são cultivares que exigem tratos culturais mais específicos, e as cultivares seminobres, que são cultivares tecnicamente de cultivo mais simples. E a tecnologia de alho semente livre de vírus, ela surgiu inicialmente com as cultivares nobres. Porém, ultimamente, tem se produzido cultivares seminobres que sejam livres de vírus. E, por exemplo, essas viroses, elas são propagadas no alho justamente por um processo propagativo, porque o alho, ele é uma planta de propagação assexuada, que nas condições normais, nas nossas condições brasileiras, por exemplo, não produzem sementes botânicas viáveis. Então, só tem esse método de propagar o alho. Porém, ou seja, durante esses cultivos dos bulbilhos, sempre foram ocasionando problemas fitossanitários, a propagação de diversas viroses. Nessa imagem que eu aponto com laser, a gente pode observar como é a diagnose visual dessas viroses no alho, que ocasionam uma horrível perda de produtividade. O alho tem as nervuras longitudinais, né? O que ocasiona uma clorose internerval que forma essas listras na folha do alho. Olha essa imagem que eu aponto com o laser. É o mesmo genótipo. É o genótipo cateto roxo, que é um cultivar que não é utilizado mais, é um cultivar que não tem tanto valor comercial mais. Esse cateto roxo, esses dois materiais são da mesma cultivar, porém, esse primeiro material veio da tecnologia de alho semente livre de vírus. E esse segundo material já é um material que não passou por esse processo. Na nossa região, por exemplo, na cidade de Gouveia, cidade limítrofe aqui, nós temos um estudo da Emater, esse dado é de 2021, que mostrou que o aumento da produtividade foi em 30% no último ano, somente pela introdução dessas cultivares livres de vírus. E o processo inicial para poder ocasionar na produção desse alho semente livre de vírus é uma termoterapia. Eu estou seguindo o protocolo da Embrapa, porque existem protocolos públicos, porém, logicamente, empresas que fazem isso, empresas privadas, elas têm protocolos próprios, que elas alteraram, que elas otimizaram, né? Que elas desenvolveram. Mas o protocolo base é esse protocolo da Embrapa, que utiliza termoterapia por 37 graus durante 40 dias. Essa termoterapia vai fazer com que cesse a multiplicação do vírus dentro do bulbilho. E aí, após essa termoterapia, esse material ele é levado para onde? Para a cultura de tecido. Você vai pegar esse bulbilho. Eu estou seguindo o protocolo proposto por Torres, que é um pesquisador da Embrapa Portalis. Esse bulbilho, você vai obter ali o meristema. Esse meristema é o ápice caulinar. Ele é os primórdios foliares ali. Quando a gente parte um dente de alho no meio, acaba que a gente vê a formação ali
dos primórdios foliares, antes da germinação do bulbilho. É aquele material que é introduzido in vitro. Nós temos duas fases no processo de cultura de tecidos do alho, que é a fase de formação da parte aérea, que vai durar cerca de 30 dias, e a parte de bulbificação. Olha que interessante, quando a gente pensa normalmente ligar a cultura de tecidos, a produção de mudas micropropagadas. O alho não é micropropagado durante o processo de cultura de tecidos. O objetivo é apenas limpeza clonal. Ou seja, eu vou introduzir 10 explantes e eu vou obter 10 bulbilhos. Porque ele vai ter essas duas fases. Você vai introduzir, vai formar a parte aérea e depois um meio para a bulbificação, para obtenção do bulbilho. E aí, esse meio de bulbificação vai demorar cerca de 90 dias. E após isso, a Embrapa ela tem um protocolo de indexação que utiliza um antissoro polivalente, DOT-ELISA, é um teste muito comum para viroses, inclusive viroses humanas, por exemplo, HIV, o teste para essa mesma metodologia, que é justamente para verificar se aquele material ainda tem a presença do vírus. Então, todo o processo, desde a obtenção do explante até a produção do bulbilho, demora cerca de 3 anos, com fase em laboratório, ambiente protegido, e a multiplicação de sementes. Esse é o meristema do alho, no momento da inoculação. E, como vocês observam, esse aqui já está na fase de bulbificação, obtenção dos microbubilhos, que eles chamam. E aqui, a obtenção dos bulbilhos. E o que acontece após a obtenção desses bulbilhos? Esses bulbilhos, eles vão para cultivo protegido, onde eles são cultivados e onde vai ser averiguada a presença ou não da virose. Logicamente, os que apresentarem serão descartados, e aqueles que foram realmente indexados quanto à limpeza clonal são levados para a multiplicação e produção de sementes. Aí que está a parte interessante. A Embrapa, ela criou um protocolo para que essa tecnologia chegue a pequenos produtores, que é um protocolo para multiplicação de sementes de alho, do bulbilho semente. Logicamente, não é uma semente botânica, mas é chamado de semente, alho semente. Como que é esse processo de multiplicação? Olha que interessante. Vai chegar o bulbilho vindo lá da cultura de tecidos. Esse bulbilho, inicialmente, ele é cultivado em um telado antiafídeo. Por quê? Os afídeos, que são insetos sugadores, são os principais propagadores de viroses entre as espécies vegetais. E você vai cultivar esses bulbilhos para a multiplicação. Para a produção de 1 hectare de alho semente, você vai demandar um telado de 18 metros quadrados. Esse telado, como mostra a imagem, ele pode ser individual ou ele pode ser compartilhado entre diversos produtores de semente de alho. Logicamente, 18 metros quadrados por hectare de produção, então você vai, de forma proporcional, aumentar o tamanho desse telado conforme o número de produtores e conforme a sua demanda por sementes. Nós temos aqui esse esquema que mostra a taxa de multiplicação do alho, né? Nós temos 2.000 plantas dentro do telado. São 2.000 plantas dentro desses 18 metros quadrados. E aí, esse número cresce conforme a multiplicação. A Embrapa, no protocolo dela, no boletim técnico sobre produção de alho de semente em pequenas propriedades, ela fala sobre espaçamento e ela propõe espaçamentos inferiores ao espaçamento comercial. Porém, essa segunda imagem aqui, que mostra que em algumas propriedades a produção da semente ocorre dentro de uma área de lavoura comercial, um pequeno espaço é destinado para a produção da semente, os produtores têm feito o mesmo espaçamento do que para a produção de bulbos comerciais, até por questão de tratos culturais, né? E visualmente produz bulbilhos maiores. O produtor, ele acha mais vantajoso. Porém, a Embrapa fala que não tem diferença. O importante é que esteja livre de vírus.
Aqui eu tenho exemplo, né, de um telado antiafídio que é utilizado nesses processos, e aqui um campo de produção. E aqui na região da universidade nós temos um produtor que participa desse projeto da Embrapa, que ele recebe sementes oriundas da cultura de tecido e ele é multiplicador aqui em Gouveia. Para averiguar qual que é o limite que o produtor pode fazer isso? Logicamente, ele tem que estar atento à ocorrência de sintomas relacionados às viroses, e ele mesmo deve, quando iniciar uma perca de produção, ou seja, perda de vigor daquele material, obter novos materiais da cultura de tecidos para multiplicação. E, a fim de curiosidade, para grandes produtores, que produzem cultivares nobres, as empresas que produzem as sementes, elas mesmas fazem os testes para averiguar a presença do vírus, só que elas fazem por PCR em tempo real, para avaliar a presença desses vírus por meio aqui tem a sequência dos oligonucleotídeos. Nesse estudo, por exemplo, tem a comparação, né? Olha que interessante, do alho que veio da cultura de tecidos e do alho da multiplicação convencional, sendo que foi significativo tanto para matéria seca da parte aérea, raiz, bulbo, matéria seca total. Então, mostra tanto que a produção é maior, como eu mostrei naquela imagem no início. Outra aplicabilidade muito interessante para essas produção de mudas é justamente a cultura do morangueiro, que também é uma cultura já consolidada na região em que a gente está. Primeiramente, a obtenção de mudas livres de vírus é essencial para essa cultura, que também é propagada assexuadamente. E, segundo a Embrapa, em um dado de 2016, a produção de mudas micropropagadas de morangos foi o que possibilitou o aumento da produtividade de cerca de 4 toneladas por hectare para até 20 toneladas por hectare. Olha que aumento absurdo. Imagina a rentabilidade de um produtor, como que aumenta. Então, nós temos o seguinte, cada explant do morangueiro que será introduzido vai produzir 300 matrizes. E cada matriz produzirá 150 mudas. Porque diferente de algumas culturas, como a banana, que ela chega lá do laboratório, chega para o produtor vai lá e somente já vai direto para o campo. No caso do morango, não. As plantas que são adquiridas por meio da cultura de tecidos não são as que serão produzidas, não vão para a área de produção. Elas passarão para a produção, elas são matrizes, elas passarão um processo de produção de mudas em campo. Similar ao que acontece com o alho, né? Esse material será multiplicado. O morango ele é cultivado de forma anual, então esse material ele é sempre renovado, o que evita a recontaminação por essas viroses. Como eu disse, o explant do alho é obtido por meio do bulbilho, né? A parte interna ali, do dente do alho. No caso do morango, é utilizado a ponta do estolão, porque o morango ele se propaga vegetativamente ali por meio dos estolões, e essas mudas que se formam ao longo do estolão é a partir dos ápices caulinares dela que se obtém o explante. Essa imagem minha aqui, a gente pode observar justamente isso. Um explante de morangueiro que foi introduzido in vitro, no caso ele já está até com a formação da parte aérea, olha que interessante. E no processo de cultura de tecido dessa espécie, nós temos de etapas gerais, né? A obtenção dos explantes, que é por meio desses meristemas, a desinfecção e estabelecimento in vitro, como disse, é muito importante para evitar contaminações, as taxas de multiplicações, que segundo os protocolos mais aceitáveis, são até 4 repicagens durante os subcultivos, porém, em estudo que eu já apresentei, para manter a integridade genética, pode chegar até 9. A transferência para o meio de enraizamento, onde você terá uma concentração de auxina maior para a emissão desse sistema radicular. Essa etapa é essencial, porque essa muda sai e vai passar por uma aclimatação, porque in vitro as condições são perfeitas. Então, para passar por um processo de aclimatação, ou seja, para conseguir sobreviver em campo, ela tem que ter um sistema radicular complexo, né? Um sistema radicular formado. E esse sistema radicular é essencial na sua formação nesse meio de enraizamento. Então, após a obtenção dessas matrizes, essas mudas são levadas para um campo de produção de mudas,
onde terá um espaçamento de 2 por 2, com 2.500 mudas por hectare. Ou seja, em um hectare, eu vou conseguir produzir 2.500 matrizes por hectare, perdão. Eu vou conseguir produzir 375 mil mudas. Para a realidade da nossa região, a gente tem que pensar o seguinte. Na região aqui de Datas, eles compram a muda por cerca de R$ 4,50, a matriz da cultura de tecidos, e vendem a muda que eles produzem por cerca de R$ 1,20. Nós temos produtores aqui de mudas de morango, que não produzem morango, produzem mudas, com matrizes oriundas da cultura de tecidos. Para algumas diferenças que ocorrem no cultivo de morangueira para o campo de produção de mudas é justamente o controle de plantas daninhas, que não tem problema com relação à produção comercial, porque se utiliza túnel baixo com cobertura do solo por lona, e nós temos ver a rentabilidade, né? É uma atividade muito rentável, principalmente para os pequenos produtores. E também existem alguns estudos, eu achei algum artigo falando sobre o sistema fora do solo. Esse coco de 2016 fala sistema fora do solo. Produção de mudas hidropônicas, porém já aumenta o valor, né? E a morangicultura ela é muito destinada às pequenas propriedades. Nas considerações finais, devemos considerar principalmente que deve-se recomendar o uso de mudas micropropagadas, justamente por fatores fitossanitários e aumento da propriedade. E é muito importante a conscientização de que esse tipo de tecnologia não está restrita aos grandes produtores, mas sim acessível aos pequenos produtores, aumentando a rentabilidade, a empregabilidade no campo, que é essencial. E, além disso, eu trouxe esses exemplos, né, do morango e do alho, que contextualizam com a nossa região e com as linhas de pesquisa que eu participo, porém, existem aplicabilidade em diferentes culturas, como eu disse, as ornamentais, como eu já disse, na fruticultura, a cultura de tecidos é consolidada, isso é inegável, principalmente para as culturas da bananeira e do abacaxizeiro. Então, foi isso. Muito obrigado.